Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Voltou do Céu. Pessoal, hoje eu quero trazer para vocês a fantástica experiência de quase morte do Evandro. Após ele sofrer um grave acidente e partes do seu cérebro ficar no asfalto, ele foi levado para um necrotério. E nesse momento ele estava vivenciando uma fantástica experiência em outra dimensão. Foi quando ele retorna novamente para o seu corpo, que estava no necrotério, e todos entraram em pânico pelo grande milagre que aconteceu em sua vida. Mas antes de nós trazermos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Pessoal, nos ajude compartilhando esse vídeo com 5 pessoas no seu WhatsApp, e Deus estará abençoando imensamente a tua vida. Que Deus abençoe a todos. Sem mais delongas, vamos para a experiência do Evandro. Ivandro Piscaia, você nasceu onde, Ivandro? Eu sou do estado do Paraná, cidade chamada Campo Mourão, perto entre Maringá e Cascavel. Amém. Casado? Hoje eu sou casado. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você é casado? Tem quantos filhos? Tenho 2 filhos, um de 7 e um de 8 anos. E eu falo uma bênção de Deus, que às vezes vem milagres, né? Eu falo como um milagre na minha vida. Me apareceu ano passado uma filha de 20 anos que nem eu sabia que eu tinha. Serve ao Senhor. E é uma bênção. Amém. Não sabia que tinha, não fugi de paternidade, tá, pessoal? Só que me apareceu. A mãe não, né? Então eu tenho esses 3 filhos, amém. Eu nasci no lar católico, criado dentro da igreja católica, onde os padres todo domingo almoçavam na nossa casa. Fui criado na igreja católica. Na nossa família tinha a minha avó, mãe da minha mãe, que era cristã, entendeu? A única da família. E como Deus trabalha, sempre ali ela pregava e colocava sementinha. Meu pai era uma pessoa, tinha 48 anos, toda a saúde do mundo, jogava bola, andava de bicicleta, uma pessoa boa, de um grande coração, né? Só que hoje eu, entendendo isso, depois eu conheci Jesus, né? Mas não conhecia Jesus, né? Não tinha Jesus na vida, não tinha aceitado Jesus ainda. Então, dormiu bem e acordou com câncer. E nisso ele foi para... As dores eram muito fortes nas costas, foi para o hospital. E essa dor não parava nas costas, muito grande, e os médicos tiveram que fazer muitos exames. Resumindo, era câncer. Aí foi para a igreja evangélica, igreja cristã, igreja evangélica. Como acontece com muitas pessoas, né, que Deus sabe como que ele pega e como que ele busca, né? Então aconteceu com a nossa família. Bom, a família foi para a igreja. Quem realmente ali, eu falo assim, que teve fé na época da família, foi minha irmã mais velha. Ela foi quem fez frente, levou ele para a igreja, a família foi. E meu pai foi curado ali do câncer que ele tinha. Nos exames era câncer generalizado. E o câncer generalizado nessa parte dele era todo tomado, o intestino tudo tomado de câncer. E Deus curou ele. Ele estava já em casa, sua base de morfina, porque para os médicos já mandou embora, vai para casa, porque não tem jeito mais, entendeu? Aí quando chega aquela hora que vai para o médico, vai para a UTI, e é sedado, né? Até a morte. Quem tem pessoas com câncer ou conhece pessoas com câncer, assim, terminal, é dessa maneira. Ele foi para a igreja carregado. Ele saiu da igreja andando. Ele amanheceu bom. Fez exames, não tinha nada. E o médico, só que Deus, ele faz milagre. Ele deixa marcas para as pessoas entenderem que é o milagre. Desculpa, pessoal. E fez exames e o médico falou, mas estranho, o senhor não tem mais nada. E perguntou, o senhor já fez alguma, até ele e minha mãe, o senhor já fez alguma cirurgia no teu intestino? Alguma vez já fez? E ele nunca fez cirurgia. Mas tem aqui pontos de uma cirurgia, pontos
grande, uma cirurgia grande, com pontos minúsculos, impossível de ser feita. E o senhor fez já, e teimou com meu pai. Só que é Deus que fez o milagre e deixou uma marca ali, ok? Resumindo nisso, quem que foi para a igreja? Quem continuou na igreja? Só meu pai e a minha irmã mais velha. Ninguém mais queria saber, né? Porque até, creio que a maioria aqui deve pensar ou deve ter vivido ou conhecer pessoas que chamam os cristãos de louco, né? Um povo que, né? Eu era assim, né? Contra cristão. E quem continuou para a igreja? Meu pai e minha irmã. Só que o trabalho que Deus tinha, o propósito que Deus tinha na nossa família, era para a família inteira. Não era só para meu pai e para minha irmã. E Deus tem as maneiras de trabalhar. Deus tem as maneiras de buscar uma família inteira e de buscar os seus. 30 dias depois, o pessoal voltou o câncer para meu pai de novo. Deus permitiu isso. Meu pai foi ao médico novamente com as fortes dores, estava tomado novamente de câncer e morreu na mesa de cirurgia. O que aconteceu? Só minha irmã mais velha continuou cristã. Minha mãe e eu, minhas outras irmãs, todo mundo condenava a crente. Condenava. E chamava de mentiroso. Da onde que é aquilo? Entendeu? Minha mãe entrou quase em depressão nessa época. Minha mãe era professora, tinha se aposentado fazia alguns meses. E minhas outras duas irmãs não queriam nem saber de igreja evangélica. Mas só a irmã mais velha continuou. Eu também não queria saber. Resumindo, pessoal, 6 meses depois eu tive um acidente de moto. Deus tem as maneiras de chamar, tem as maneiras de fazer os seus milagres e de pegar os seus. Estava indo de moto, um caminhão cruzou a frente, passou por cima de mim, com o capacete no braço, da minha cabeça. E isso ali eu morri. O cérebro ficou no meio do asfalto, fui levado morto para o hospital, morto. E era um sábado, entendeu? Essa minha irmã, que era mais velha, trabalhava nesse hospital lá em Campo Mourão, pronto-socorro. E o pessoal me esperando para ir para uma cidade vizinha, e eu não chegava. Foram até em casa e passando nessa rodovia lá, nessa pista, pela cidade. Estava a moto embaixo do caminhão, pedaços da minha cabeça, meu corpo não tive um arranhão. E a notícia, o cara foi morto, já levaram morto. Resumindo, meu pai fazia 6 meses. Eles foram até a casa da minha mãe e meus amigos e falaram: o Ivandro se acidentou, está no hospital. Não falaram que eu tinha morrido, por causa do choque. Minha mãe pegou minha irmã e foram para lá, para o hospital. E a minha irmã já entrou, minha mãe ficou na porta, tem uma tia que trabalhava lá, que se aposentou nesse hospital lá na cidade. E minha irmã entrou para dentro, cruzou com ela e perguntou: o Ivandro está acidentado? Ela falou: não, tem um rapaz nessa cidade pequena, um corpo lá na sala dos corpos. Está morto há um tempo, mas não é o Ivandro que está lá. Ela não tinha te reconhecido. Não tinha me reconhecido, porque a cabeça, né? Quem vê de perto, de longe, você não vê, mas se você olhar perto, eu tenho marcas aqui que não tem osso. Essa parte não tem osso, tá? Bom, a minha irmã subiu as escadas, correndo, foi até a sala dos corpos e meu corpo estava lá numa maca, morto, já há um tempo. E a minha irmã, aquela hora que ela entrou, o Espírito Santo tocou. Ela ajoelhou, disse algumas palavras, e uma oração que menos de 5 minutos. Porque quando a gente pede com fé, Deus ele atende, ele tem que saber pedir com fé. E alguma das palavras que ela disse era que Deus me desse a oportunidade de conhecer a palavra, conhecer a salvação. Porque morto daquele jeito ela sabia, era condenada no inferno. Ela fez essa oração: Senhor, ali. Nisso Deus nos devolveu o fôlego de vida. Só que eu estava com a cabeça arrebentada, sem cérebro, pessoal, eu quero que vocês entendam isso. Sem cérebro, porque meu cérebro ficou lá no asfalto, os pneus do caminhão. Deus me devolveu o fôlego de vida, voltou o fôlego de vida e eu comecei a ter convulsão. Você não tem como respirar, né? Ela, quando abriu os olhos que viu, desceu correndo, gritando: pelo amor de Deus, faça alguma coisa, meu irmão está vivo. Correu toda uma equipe médica, levou para a sala de cirurgia.
Ela não entrou, minha tia participou, assistiu, mas não participou porque é parente, por causa do nervosismo. Mas que o médico estava lá montando meu crânio, estava pedacinhos que tinha ficado o cérebro na cabeça. E o médico falava, eu não entendia, mas ele chegou morto, esse cara está vivo agora. E aquilo era uma intriga para aquele médico, né? Para os médicos. E ele falava, se viver, vai vegetar o resto da vida. Bom, aí pessoal, esse não foi o encontro, foi o encontro, mas agora que veio o encontro com Deus, que eu vou falar para vocês. Voltei do coma, foi para a mesa de cirurgia, aliás, Deus me deu a vida, fiz a cirurgia, fui para UTI em coma e fiquei 10 dias em coma. Ali foi realmente o encontro com Deus. Tive 2 paradas cardíacas, uma respiratória. E ali, a primeira vez que aconteceu, minha alma saiu do meu corpo. Eu falo que, no início eu falava que era um anjo, mas quando eu conheci a palavra, é Jesus. Amém. É Jesus que me ama. Porque Ele tem perdoado os nossos pecados. E eu saí com aquele anjo pela luz muito forte. E era uma coisa tão boa que eu não consigo explicar para vocês, porque eu não queria sair de perto, eu não queria voltar para o meu corpo. Eu vendo o meu corpo, eles tentando, pelo choque, tentando voltar, e eu não queria voltar. E de repente, a primeira vez, o anjo não falou, Jesus não falou nada. Eu falo que é Jesus, porque foi Ele quem veio, vocês já vão entender. Me puxou novamente, e voltei para o coma. Nesses 10 dias eu tive a segunda parada cardíaca, novamente. Minha alma saiu do meu corpo. Eu andei com o anjo, com Jesus, dentro do hospital. Aí eu fui entender, das vezes que eu tinha ido no culto, daquela pregação, de pessoas que estão fora do caminho do Senhor, de pessoas que Deus tinha maneira de buscar, pessoas que estavam ali acidentadas, pessoas que estavam ali doentes. E Jesus me falando e começou a mostrar aquelas pessoas. E eu não queria voltar para o meu corpo. Eu via ali eles me tentando voltar. Uma vez foi de dia, minha família estava lá, minha mãe chorando, todo mundo. E eu não queria voltar, porque era uma sensação extraordinária. Eu não consigo explicar, pessoal. Era muito bom. Mas, de repente, me puxava novamente. Voltei para o meu corpo. E na terceira vez, que foi do 9º para o 10º dia de madrugada, aconteceu uma parada respiratória. E Jesus veio ali, quando a minha alma saiu do meu corpo. Ele passou toda a minha vida na minha cabeça. Eu era um playboy, mulheres, droga, dinheiro. Não tinha, como existem hoje muitos jovens que eu falo de Jesus para eles, assim como muitos de vocês falam também, mas eu era desse tipo. Mas o propósito na minha vida era outro. E ali Ele passou toda a minha vida até aquela data. Pessoal, eu me arrependi dos meus pecados naquela hora. E eu pedi perdão. Minha alma pediu perdão para Jesus e Ele me perdoou. Me perdoou. Por isso que eu falo que é Jesus quem veio, não foi um anjo, foi Jesus. Porque só Ele tem o poder, só Ele que perdoa os nossos pecados. No outro dia eu acordei 2, 3 horas da tarde. Acordei do coma, como eu estou falando com vocês aqui agora, com o rosto todo deformado, boca torta, todo remendado a cabeça. Eu tinha uma noiva na época. Não tinha várias. Desculpa, tá, pessoal, mas era esse tipo que eu era. E tinha uma delas que era do grupos carismáticos. Estava um padre ali na sala, na UTI, aquela hora com a minha família inteira, parede fora de outras cidades. E ele foi me dar a extrema-unção. Mas não foi preciso, porque Deus fez o milagre naquela noite na minha vida. Ele mostrou que é Ele quem é o dono do milagre, é Ele quem nos dá a salvação, é Ele quem nos faz os milagres, é Ele que nos busca, Ele que restaura a nossa vida. Eu acordei aquela hora, como eu estou falando com vocês aqui agora. Correu toda uma equipe médica. Porque aquilo era impossível. O cara chegou morto, Deus ressuscitou. O cara está sem cérebro, sem explicação. Ele acorda de um coma.
falando, conversando, perfeito. Aí me mandaram para Maringá para fazer um exame na hora, com a ambulância, foi minha irmã e minha tia junto. Foi lá, fiz o exame, a tomografia, aquela máquina redondona, comprida, que entra assim, e tinha, Campo Mourão não tinha. Cheguei 10 horas da noite da ambulância, desci, tava até com aquela roupa, sabe aquelas roupas que é azul, né, que você fica. Desci da ambulância andando. Entrei na sala do médico, entreguei o exame na mão dele. Ele abriu, olhou, ele estava lá ainda. E ele disse, ele é católico, tá? Uma imagem de Aparecida bem grande atrás da porta. Até que escrito para o pastor isso. Ele falou, olha, Deus tem um propósito na tua vida, cara. Eu te recebi morto. Sem cérebro, você está aqui no cérebro, mostrando o exame, né? Você está com o cérebro inteiro dentro da tua cabeça. Essa parte nossa aqui, quando é feita a tomografia, massa cefálica, elas são manchas pretas. Quem já viu algum exame desse? E o meu são todas manchas brancas. Tá? E ele falou, na medicina, quando você pega um corpo, tira o cadáver, tira o cérebro, tá? E coloca de novo e faz esse exame, aparecem manchas brancas. Se faz essa tomografia antes, aparecem manchas pretas, antes de tirar. Ele falou, é como alguém colocou um cérebro novo na tua cabeça. Jesus colocou um cérebro novo dentro da minha cabeça, sem faltar nenhum pedaço, sem nenhuma sequela, sem nenhum remédio. Ele fez esse milagre na minha vida. Amém? Aí que eu fui conhecer Jesus. Quando você voltou do coma, quem que você viu na sala, assim? De primeiro impacto, assim? Minha mãe. Sua mãe que estava lá? Minha mãe, mas assim, a primeira, tinha várias pessoas, na primeira que foi minha mãe. Tinha minha mãe, tinha minhas irmãs. A reação do povo. Foi a felicidade muito grande ali, de ver o milagre de Deus. E através disso toda a minha família foi servir a Jesus daí. O que foi preciso acontecer? O que Deus fez na família para trazer todos os prazeres para Ele, né? Amém? Então, a família inteira estava ali. Parentes de fora da cidade, de outras cidades, e noivo e tudo. Entendeu? Então, aconteceu isso. Irmãos, uma semana depois eu saí do hospital. Fui embora para Londrina, já trabalhando, e fui consertando meu rosto aos poucos, que eu fiz plástico e tudo. E montou uma companhia? montei uma empresa. Eu quero entrar no dízimo, tá? Como o pastor falou agora há pouco. Conheci Jesus, aprendi sobre o dízimo, montei uma empresinha pequenininha. Em 2 anos estava com ela enorme, tinha 70 funcionários, dizimava. Mas vou falar uma coisinha triste assim. Eu parei de dizimar, irmãos. Vocês acreditam que eu saí do caminho do Senhor por um tempo, depois de tudo isso que aconteceu? Mas Deus, Ele sabe como Ele pega os seus. Ele sabe, viu, pastor? Tudo que eu consegui em pouco tempo eu perdi novamente. Aí eu voltei para Jesus, que eu estou até hoje. Entendeu? Mas Ele sabe como Ele faz, ser dizimista fiel. Ele sabe como Ele faz. Agora eu conto essa parte do financeiro, da onde que eu fui, aonde que Deus permitiu que eu caísse, que Ele permite, né? Mas é para mostrar que Ele tem poder na nossa vida, Ele quem cuida das nossas finanças, quem cuida da nossa saúde, quem cuida do nosso casamento, quem cuida da nossa família. Ele tem um ministério pronto para cada um de nós, cada um de vocês que está aqui. Aí eu fui, durante esse tempo, sim, conhecia de amigos espíritas, amigos católicos, né? Cada um me falava uma coisa. O espírita falava uma coisa, o católico falava outra coisa, o evangélico falava uma outra coisa. Eu fazia teologia para aprender. Aprender o porquê isso na minha vida, o que aconteceu, né? E não adiantou muito não, entendeu? Então, eu estou aprendendo aqui nessa igreja. De início eu não entendi por que eu vim parar em Las Vegas, né? Por que eu vim parar nos Estados Unidos? Mas eu tenho me mostrado muita coisa, né? E uma das coisas é a palavra de Deus que eu tenho aprendido sobre a graça, sobre a nova aliança, né? Porque Ele já levou nossos pecados, nossas enfermidades, todas naquela cruz do Calvário.
Essa parte aqui não tem osso da minha cabeça. Deus é tão bom que Ele não faz um milagre, irmão. Irmão, nós temos que entender assim, eu falo para as pessoas, tá? Ele não faz o milagre pela metade. Ele não cura o aidético da AIDS, deixa com diabetes, deixa com outra doença. Ele não cura a pessoa do câncer e deixa com outra doença. Deus, Ele faz o milagre inteiro, assim como Ele fez na minha vida, o milagre inteiro. Entendeu? Isso que nós temos que entender, os milagres de Deus. E nenhuma sequela, nenhum remédio, nada. Começou conversando e falando, meu cabelo, se vocês vê pessoas que tiveram acidentes, mesmo com o cabelo grande, você não percebe aquelas marcas assim que não nasce cabelo? Não percebem? Deus é tão bom que aqui tem quem põe a mão aqui, sabe um buraco que tem? Deus fez nascer cabelo aqui. Deus fez nascer cabelo. Eu estou careca por causa da idade, irmãos. Mas Deus fez nascer cabelo para tampar. Deus, Ele faz o milagre inteiro, não faz nada pela metade. Veio uma tia do Mato Grosso, que era cristã, do outro lado, Mirassol do Oeste, entendeu? E Deus falou com ela. E mandou ela em Londrina, minha família estava morando em Londrina. E ela chega lá um dia e ela foi nos falar a palavra, foi mostrar aí a família, entendeu? E depois disso, que toda a minha família aceitou Jesus, veio para os caminhos do Senhor, a nossa família tinha câncer. Meu pai, a família dele praticamente quase inteira morreu de câncer. Acidente de carro, perdi pessoas da minha família com acidente de carro, com homicídio. Depois que a família veio para Jesus, A maldição. essa maldição foi tudo quebrado. Jesus consertou nossa família, restaurou nossa família. Amém? Então, quando ele já levou lá na cruz do Calvário, assim como fala que no Isaías 53, todas as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele já levou, as pisaduras. Ele levou tudo isso com Ele. Então, quando a nossa família aceitou Jesus, tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Porque nós aceitamos, temos Ele como Salvador de nossas vidas. Da mesma maneira, se você tem alguém na tua família doente, com uma doença incurada, ministre para essa pessoa, mesmo que ela seja um cristão, mas ministre para ela. Que Jesus vai te dar um entendimento. De repente tem alguma coisinha ali que Deus vai fazer um milagre nessa vida. Precisa alguma coisinha que falta ali para ela ter um entendimento. Que Deus encarnou o mesmo Jesus que curou a mulher com fluxo de sangue, mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Jesus que curou o leproso, é o mesmo Jesus que cura hoje. E hoje Ele cura muito mais. A Bíblia fala poucos milagres. Irmãos, eu vou lhe falar, tem milhares de milagres no mundo que Jesus faz hoje. Amém. E só depende de nós ter a fé de buscar isso. Eu não tinha, foi da maneira que Jesus trouxe nossa família para Ele. Entendeu? Meu pai com câncer, que a família não foi. Depois eu, através desse acidente, e toda a família veio para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu tive tempo de me arrepender. De arrepender dos meus pecados. E Ele perdoou meus pecados. E nessa 9ª para 10ª noite que aconteceu isso, a minha irmã que trabalhou essa noite, ela fala, a minha cabeça ficou do tamanho de uma melancia. Enchei corpo. Então falou, essa noite não passa. Mas eu estava tendo um encontro com Deus aí, essa noite. E no outro dia eu acordei, 2h da tarde. Corpo perfeito, desinchado, cabeça normal e curado. E com cérebro novo aqui. E você começou a tirar todo o aparelho. Eu já fui tirando. Eu pedi um espelho na hora. Porque quando eu acordei, eu passei a mão no rosto, na cabeça. Eu tomei um choque de início. Porque quando eu acordei no coma, eu não lembrei do acontecido com Deus. Entendeu? Aquilo ali foi um choque. Eu me vi cercado de pessoas, um padre ali que é da extrema-unção. E eu, o padre que é da extrema-unção. Eu acordei, tomei um choque, passei a mão na cabeça e me todo remendado. Durante um tempo você não lembrou da experiência com Cristo? Não. Ali, horas depois, sim, mas aí
eu comecei a lembrar, mas eu não falava. Porque daí eles começaram a falar como foi, como eu estava ali, o que tinha acontecido durante esses 10 dias. Acontecido em carne, ali de saúde, de cirurgia, de morte, sem saber a experiência espiritual que eu havia tido com Deus. E eu pedi um espelho e ninguém quis dar o espelho. Entendeu? Passado um tempo, daí que deram. Foi um choque, né? Que você vê um Frankenstein na frente na hora, né? Desculpa, Léo. Perdão da palavra, mas era isso que parecia meu rosto. Entendeu? Mas, amém. Né? Restaurou totalmente. Restaurou totalmente. O principal estava aqui dentro, o cérebro novo. Minha vida restaurada na presença do Senhor. Aleluia. Ira Alves, tenho 53 anos, sou casada há 22 anos, tenho 6 filhos, moro na cidade de Curitiba, Paraná. Eu tive um aborto aos 42 anos, tive um aborto não provocado, né? Eu comecei a sentir as dores uma sexta-feira de manhã, comecei a sentir umas dores, e essas dores se estenderam por 3 dias. Na segunda-feira elas aumentaram um pouco e com sangramento também. Meu esposo me levou para o hospital e a gente fez ultrassom, né? O médico pediu ultrassom vaginal, e levamos para ele ver e ele constatou que estava tudo bem, que o bebê estava bem, estava mexendo bastante e que o meu útero estava fechado, né? Que eu não me preocupasse, que eu não iria perder o bebê. Fomos para casa, né? E ele me mandou também fazer repouso. Fomos para casa. Passei a tarde toda deitada, né? Minhas crianças ficaram com os meus pais, que moravam embaixo da minha casa, e eu fiquei a tarde toda deitada. Quando foi por volta das 7 horas da noite, eu comecei a sentir muitas dores no pé da barriga. E era uma cólica muito forte, né? Eu me revirava na cama de tanta dor. Nisso eu pedi para o meu esposo, falei, Jaime, vai buscar um remédio lá na mãe para me tomar, porque aqui em casa não tem nenhum remédio para dor. Enquanto ele desceu as escadas para ir na casa dos meus pais, eu comecei a me contorcer de dor, mesmo assim, era uma dor terrível. E de repente eu senti que dentro de mim assim estourava como se fosse uma bolha. E naquele momento eu senti escorrendo na minha perna, né? Nas minhas pernas. Levantei, fui às pressas para o banheiro. Me sentei na bacia do banheiro e nesse momento saía muito, muito, muito sangue mesmo. Foi o tempo do meu marido subir e eu falei para ele, Jaime, eu acho que eu estou perdendo o bebê, né? É melhor você ir correndo, né, lá na mãe e chamar um carro para me levar para o hospital. E nisso ele desceu e uma tia minha que mora com os meus pais, ela subiu, né? E ela viu eu lá no banheiro, tudo, chorando muito, que eu já estava chorando muito, estava muito assustada. E ela falou assim para mim se eu queria alguma coisa. Eu falei, tia, vai lá no quarto e pega uns absorventes para mim, né? E ela foi, trouxe 2 absorventes, né? Coloquei os 2 juntos e saí do banheiro. Mas aqueles absorventes não foram suficientes, né? Não continuava descendo, encharcou muito, né? Aí nisso eu pedi a ela que ela pegasse para mim um pano, né? Uma fralda das crianças, alguma coisa. E a minha tia não achou nada, ela só achou uma calcinha de moletom assim da minha filha, né? A minha filha na época tinha 2 anos e 3 meses. Então tinha um moletomzinho vermelho, e ainda de cor ela vermelha. E ela me deu, eu dobrei, coloquei, e nisso meu marido subiu, a gente foi para o hospital. No hospital, enquanto meu marido fazia a ficha de internação, me levaram para a sala de emergência,
né? E a doutora que me atendeu me perguntou se eu tava, se eu tinha perdido o bebê em casa. Eu disse para ela que não saberia dizer se sim ou não, pois eu não tive coragem de olhar, né? E daí ela me mandou ir para outra sala, né? Eu fui, né? Fui sozinha e subi na maca. Quando ela viu, eu tirei o pano assim, né? A calça de moletom. Ela viu que era uma calça vermelha, ela falou assim, nossa, você perdeu tudo isso de sangue? Isso é sangue? Eu falei, não, doutora, isso daí é uma calça, né, uma calça de moletom vermelha da minha filha. Ela falou assim, ah, então tá bom, então você vai lá pra sala, né, pra outra sala, se deita lá e vamos aguardar, né, pra ver, né, como você tá, se você perdeu o bebê ou não. Eu falei, tá bom. Eu fui, eu não sentia mais dor, né? Tinha acabado todas as dores, não sentia mais. Só sentia que continuava descendo, só que em menos quantidade, né? Não era tanto como quando eu fui ao banheiro. Me deitei na maca, né? E me cobri com lençol que tinha, me cobri até as alturas da cintura e fiquei lá quietinha. Não estava sentindo mais dor nem nada, achei que era normal, né? Achei até inclusive que eu deveria ter perdido em casa, por isso que eu não sentia mais dor. E deitada ali, eu senti que só ia descendo. É como se tivesse uma torneira aberta dentro de mim o tempo todo, só descendo sangue. E num dado momento eu comecei a passar mal, né? Comecei a ficar muito fraca, né, meus olhos assim, muito fracos, tava tudo embaçado quando eu olhava, e nisso ia entrando uma enfermeira, eu a chamei, e ela veio perto de mim, eu falei pra ela, né, eu falei assim, enfermeira, eu tô passando mal, né, eu tô sentindo que eu vou desmaiar. Aí ela pegou, levantou o lençol, ela me olhou, levantou o lençol e ela, na hora assim, ela ficou muito assustada, né? Ela olhou assim pra mim e falou assim, nossa, né, faz tempo que você tá aqui? Eu falei, ah, não sei, eu acho que faz bastante tempo, né? Pra mim fazia mais ou menos uma meia hora. E nisso, quando ela me perguntou, ia entrando o doutor, porque tinha umas 4 mulheres dentro da sala, e elas todas estavam já em trabalho de parto, tudo, né? E quando ele veio me ver, ela falou para ele levantou, ele viu assim do lençol, levantou o lençol para cima também, e ele viu e falou assim, nossa, essa mulher tá perdendo muito sangue, ela tá tendo hemorragia, vamos levar ela para fazer curetagem, rápido. E me levaram, nisso eu não conseguia nem mais mexer, não conseguia, eu estava tão fraca, né? E eu pensei comigo, né? Eu vou desmaiar. E daí eles pegaram, me colocaram na outra maca e me levaram para a sala, né? Onde as mulheres ganham bebê. Eu fiquei naquela posição, né? De ganhar bebê do parto normal. E o médico, eu ali, me deitei lá e tudo, e veio o médico e começou a passar aquele produto lá, não me lembro o nome, e o anestesista do lado dele, o médico do lado direito e o anestesista do lado esquerdo. O médico foi passando aquele produto em mim e eu disse a ele, né? Eu comecei a tremer muito, meu corpo tremia todo, né? Minhas pernas não conseguia me controlar de tanto que eu tremia. Nisso veio a enfermeira pegou e amarrou as minhas pernas e amarrou meus braços na cama, né? Porque eu não parava de me mexer, né? E eu me mexia. Eu tremia tanto que meus dentes, eles parecia que iam se quebrar, de tanto que eles se chocavam um contra o outro. Nisso eu falei pro médico, eu falei, doutor, eu não consigo me controlar, eu tô tremendo muito e eu tô com muito frio. Ele apenas olhou para mim e não falou nada. Nisso eu senti assim como se eu fosse desmaiar a qualquer momento. Tava me dando, voltando de novo aquela fraqueza de novo, né, aquela sensação de desmaio. Mas antes
de desmaiar, porque eu desmaiei. O médico pegou, eu escutei quando ele falou assim pro anestesista, ele falou assim: estamos perdendo ela, vamos hidratar. Nisso eu sumi, desapareci. E neste momento em que eu havia sumido, eu via como se a minha boca ela desaparecesse, ela virasse pequenos focos, assim, sabe? Como se fossem átomos. Não só a minha boca, como o meu rosto, os meus olhos, né? O meu corpo inteiro. Ele se dissolvia, na verdade ele se dissolvia. E virava pequenos focos de luz, assim, no ar. Né? Eu sentia, na hora assim, eu pensei assim, né? Átomos, estou virando átomos, moléculas, né? Virava partículas atômicas, moléculas, né? Um pensamento que me veio foi esse. E de repente eu via tudo, o meu corpo sumindo, os meus lábios, né? Desaparecendo, aquela, sabe, assim como se eu estivesse no universo. E de repente acabou tudo aquilo, eu pensei, né? Acabou, né? Agora acabou tudo. E de repente, quando aconteceu tudo isso, eu me vejo em um lugar assim, como se posso dizer, um lugar muito grande, né? Um espaço muito grande e tudo branco, tudo muito branco. Não era uma sala, eu não tenho como explicar, mas era um lugar muito branco, muito, né, muito cheio de luz, né? Nesse momento, né, muito cheio de luz, um lugar branco, e parecia como se fosse flocos de neve, de tão branco que era o lugar. E nesse momento que eu via tudo isso, eu ficava olhando, né? E de repente, ao meu lado, né, lembro bem que era do meu lado direito, eu sentia como se tivesse alguém ao meu lado, né? E essa pessoa, esse alguém me transmitia muita paz, uma paz assim que eu não tenho palavras para descrever a paz que eu sentia naquele momento, né? É uma paz, uma alegria, né? Uma sensação muito boa. Não tinha medo, não tive medo, não tinha mais dor, não tinha nada, né? É só aquela paz muito grande, aquela sensação maravilhosa, né? Que eu não tenho palavras, não consigo explicar como era, né? E de repente, da minha boca, eu vejo como se fosse saindo as palavras, né? A minha boca abria, eu não sei como que ela abria, né? E eu dizia, né? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? E depois eu dizia, Jesus, Jesus, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Eu sei que todas as vezes que eu dizia essas palavras, eram 3 vezes que eu dizia, sempre, né? 3 vezes. E por final, né, é como se eu tivesse uma admiração, as palavras saíam como se, sabe, elas não se contiam dentro de mim, né? Eu disse, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Né? Era uma certeza tão grande dessas palavras que elas saiu assim da minha boca, eu não me via abrindo a boca, né? Não sabia, né, como, né? Parece que as palavras estavam aqui na minha mente, elas saíam da minha mente, né? Elas se tornavam palavras, eu ouvia, né, eu dizendo isso. E naquele instante, eu vejo também que esse lugar ele vai se abrindo, né? Vai se abrindo mais, e lá na frente, né, eu vejo muitas luzes, um colorido assim, sem igual, umas cores lindas, lindas que eu nunca vi na minha vida, né? Eram tantas as cores, né? Todas as cores do mundo que eu conheço e umas cores que eu nunca vi na vida. Né? E aquela paz, aquele gozo, aquela alegria, aquela sensação de amor, de ser amada, de ser querida,
né? Era uma sensação muito boa, era muito gostoso, era uma paz muito, muito grande que eu sentia naquele momento. E, de repente, eu me vejo indo, não me vejo andando, eu me vejo indo em direção àquela luz, aquelas luzes. Aí, de repente, eu parei, né? Eu parei, não conseguia mais ir, eu não conseguia ir para frente. Aí do meu lado eu escuto nitidamente uma voz: você tem que voltar. Você tem que voltar e tem que contar ao Jaime tudo que você viu aqui. E por causa do Samuel. Quando eu escutei essas palavras, elas entraram dentro de mim e acabou. Quando eu dei por mim, eu estava em outra sala, com a enfermeira chamando o meu nome. Ela chamava Edna, e eu ouvia ela chamando o meu nome. Eu sabia que tinha alguém ali chamando o meu nome. Só que os meus olhos, eles estavam muito pesados. Sentia aquele peso no meu corpo e senti muita dor, o corpo todo dolorido, uma dor muito grande na região da bacia, como se eu tivesse, como se tivesse cheio de, como se eu quisesse ir ao banheiro fazer xixi, na verdade, né? E ela me chamou, eu abri com muita dificuldade os olhos, né? Olhei para ela e eu falei assim: o que aconteceu? Aí ela me olhou, ela falou assim: você passou por uma curetagem, né? E você teve hemorragia e perdeu muito sangue. Mas agora você já está bem, você está tomando essa bolsa, né, de sangue. E assim que essa terminar, a gente vai colocar mais uma, porque você perdeu muito sangue. Mas você vai ficar bem. Ela saiu e eu fiquei ali. De repente eu comecei a pensar em tudo que aconteceu, comecei a lembrar de como eu cheguei no hospital e de tudo o que aconteceu. Me veio tudo na mente, né? Tudo que aconteceu naquele momento, todo ali me veio na minha mente, né? E eu tinha uma necessidade muito grande de contar para alguém, principalmente para o meu esposo. Eu sabia que eu tinha que contar a ele, né? E comecei a me lembrar de todas as palavras, as sensações, né? É como se eu me lembro que era o universo que eu via, não sei dizer se era o universo, mas foi uma coisa que nunca me aconteceu na minha vida. Nunca tive isso, nunca aconteceu nada comigo que lembre alguma coisa. E naquele momento também eu pensei comigo, né? Nossa, eu tive a EQM que todo mundo fala, eu morri. Eu morri, eu quase morri, ou eu morri, eu sabia que não era um sonho. Eu sabia que eu não estava sonhando. Eu sabia que tudo aquilo era real, que tinha acontecido comigo. Porque eu falo de EQM, né, porque eu me lembro, né, de pensar, né, aconteceu comigo, eu tive uma EQM. Mas é porque há pouco tempo, antes, eu tinha visto uma reportagem na TV que falava sobre EQM. Né? Há pouco tempo não, há muito tempo atrás, né? nem me recordava mais, né? Eu só me lembrei ali, né? Eu tive uma EQM.